Um bom dia a todas e todos os senhores jornalistas que estão aqui connosco. A primeira palavra é uma palavra de solidariedade para com o povo da Palestina, que está a ser vítima de um horrível ataque, crime nunca visto contra pessoas civis que não têm já para onde ir e que morrem, enfim. E já quase sem esperança, seja do que for, e com aquilo que têm sido os últimos acontecimentos, a FENPROF não quis deixar também de manifestar aqui a sua solidariedade e, portanto, fazendo da forma que fazemos, que é tendo aqui uma bandeira da Palestina. Dito isto, vamos então ao assunto que cá nos trouxe. E o que cá nos trouxe tem a ver com o processo negocial dito de recuperação do tempo de serviço aos professores. Esse processo negocial, como sabe, portanto, teve início, na verdade, na última reunião que se realizou. Portanto, houve uma reunião apenas em que nos foi entregue uma proposta do Ministério da Educação. Sobre essa proposta do Ministério da Educação, no final nós dissemos, havia ali dois aspectos que só conhecemos na reunião, não conhecemos antes, que eram as primeiras duas linhas vermelhas, não tínhamos outras, obviamente, e portanto essas duas aparentemente estavam resolvidas. A primeira era a questão do início ser este ano, e a segunda era concluir-se no prazo da legislatura, independentemente de, não sabemos, né, quanto tempo a legislatura vai ter, mas à partida no 4º ano da legislatura, ou seja, 2028. Claro que depois é que tivemos a hipótese de apreciar a proposta. Aliás, já na altura, e os senhores jornalistas e senhoras jornalistas que lá estavam nos ouviram dizer que havia ali aspectos com os quais discordávamos, alguns, enfim, uma discordância que poderia levar a uma negociação, por exemplo, a questão dos tempos, se eram 5 anos ou se deveriam ser menos, uma vez que já estamos em 2024, e outros que, a nossa opinião, eram mais, tinham outro grau de gravidade, que tinha a ver com a questão, por exemplo, da revogação do Decreto-Lei 74, o dito acelerador, ou com a manutenção de vagas. Pronto. Evidentemente que só depois dessa reunião é que nós tivemos a ocasião de poder fazer a projeção da recuperação dos tempos de serviço, tendo em conta aquilo que nos foi entregue, e portanto, neste momento, nós enviámos ontem, já à final da tarde, esta reunião fechou esse documento, a contraproposta da FENPROF, recuperação do tempo de serviço, bem como um ofício que acompanha, claro, em que se destacam 4 aspectos que são aqueles que, a nossa opinião, são os principais. Um deles nem tem muito a ver com a proposta em si, tem apenas a ver a lembrar o Sr. Ministro da Educação que nós estamos a falar de um processo de negociação e não de mera audição, como tem vindo nas convocatórias. Mas isso pode ser apenas de uma questão de correção da parte do Ministério, e com certeza que o fará, porque uma coisa é a audição, não tem regras, é a audição, outra coisa é a negociação, que tem regras. Depois de dizer o quê? Em relação a este documento, há 3 aspectos principais com os quais a FENPROF não pode, de alguma maneira, estar de acordo. Primeiro, a não suspensão das vagas durante o período da recuperação. Nós não estamos aqui a falar, para já, da eliminação das vagas, que é o que defendemos, mas não é disso que estamos aqui a falar. Esse pode ser um processo negocial posterior à recuperação. Nós estamos a falar da manutenção das vagas como mecanismo que irá, por um lado, atrasar a recuperação, por outro, provocar novas perdas de tempo de serviço e, em terceiro lugar, levar à diluição do tempo que está a ser recuperado. Provocar novas perdas, porque mantendo-se as vagas, há professores que não vão passar nelas e, portanto, vão ter que ficar a aguardar ter vaga. O que significa que a recuperação está-se a dar por um lado, mas as pessoas estão a perder mais tempo por outro. E, portanto, isto não tem sentido nenhum. Segundo, a diluição do tempo recuperado. Porquê? Porque, tal como aconteceu quando foram os 2 anos, 9 meses e 18 dias, os professores depois terão de usar o tempo recuperado
para poderem subir na lista de vagas, porque se não o fizerem, ficam lá no fundo, e porque alguns o farão, e portanto os que não o fizerem, esse tempo, não usarem para poder subir na lista de vagas, não têm hipótese de passar. O que significa que, como aconteceu no passado, os professores, ao usarem o tempo recuperado para a graduação na lista de vagas, já não o recuperam, como não recuperaram no passado. É bom que se diga que há professores que não têm 6 anos, 6 meses e 23 dias a recuperar. Têm os 9 anos, 4 meses e 2 dias, porque tiveram que usar aquele tempo, porque senão tinham ficado presos nas vagas. E, portanto, as vagas provocam isto. Novas perdas, atrasos na recuperação, as pessoas não passam, e mesmo perdas, atenção, perdas, mesmo que apanhem vaga. Porque basta que o professor reúna os requisitos de progressão em fevereiro de 24, mesmo que apanhe vaga, só progredir em janeiro de 25. Portanto, até aqui há estas perdas que, quando estamos a falar do mecanismo de progressão sem vagas, a progressão dá-se no dia 1 do mês seguinte àquela em que os requisitos se reúnem. Portanto, estas três consequências. Aliás, não é por acaso que na região autónoma dos Açores, que eu quero aqui valorizar o que aconteceu também na região autónoma da Madeira e dos Açores, em que esta recuperação aconteceu sem estes prejuízos por não haver vagas. Nos Açores, porque não há vagas. Na Madeira, porque as vagas, sendo em número que corresponde, agora tem correspondido, ao de professores que progridem, não há ninguém que fique preso ou que fique a perder mais tempo ou que tenha que usar o tempo recuperado para mudar. E só assim é que pode ser. Se as vagas não forem, agora estamos a falar em suspensas, e quando acabar a recuperação nós estamos cá para discutir. Se as vagas não forem agora suspensas para as pessoas poderem recuperar o tempo de serviço, é o que nós dissemos. Eles estão a dar com uma mão e a retirar com a outra. E, portanto, isso nós não iremos aceitar. Segundo aspecto, a revogação do Decreto-Lei 74, que é o acelerador. Podia dizer-se assim, mas esse é um pormenor. Vai haver um novo Decreto-Lei, o 74 é revogado, mas é incorporado no novo. Pois, mas o problema é que eles querem revogar o 74 e anular os efeitos. E nem o podem fazer. Porque eu recordo, senhores jornalistas, que a primeira versão deste Decreto-Lei foi vetada pelo Sr. Presidente da República. E só foi promulgada em segundo momento, quando o governo de então, do Dr. António Costa, acrescentou que a solução constante deste Decreto-Lei não prejudica que em diferentes conjunturas, estamos numa conjuntura diferente, designadamente em próximas legislaturas, estamos numa legislatura próxima, neste caso a anterior, possam ser adotadas outras soluções sem prejuízo naturalmente dos direitos ora adquiridos pelos educadores de infância e professores. Ou seja, o próprio Decreto-Lei 74 só foi promulgado porque se acrescentou isto, porque tinha sido vetado. Portanto, este governo não tem legitimidade do ponto de vista político, nem do ponto de vista legal, para poder anular efeitos que no próprio Decreto-Lei diz que não podem ser anulados e que foram determinantes para que ele não fosse vetado. Mas tem mais que isso. É que não é só a questão da lei legal, não pode. É que o o governo quer fazer é misturar alhos com bugalhos, para usarmos aqui uma expressão que não tem a ver com a campanha eleitoral, mas tem a ver com aquele ditado popular. Ou seja, o que o governo está a querer fazer é assim. Há professores que perderam 2 anos, ou 3 anos, ou 1 ano à espera de vaga. E o 74 diz, esses professores podem recuperar esse tempo. E agora o Ministério quer que esse tempo seja descontado nos 6 anos, 6 meses e 23 dias. Mas descontado como se ele não tem nada a ver com o congelamento. O tempo que as pessoas perderam à espera de vaga é outra coisa. E ao ser recuperado esse outro tempo, os professores que estiveram à espera de vaga não ultrapassam ninguém, ficam iguais aos que não estiveram à espera de vaga, ponto final. E, portanto, querer misturar uma coisa com a outra, que é descontar no tempo congelado aquele tempo, é voltar a tentar retirar com uma mão o que se dá com a outra. Daqui a pouco não há tempo nenhum que as pessoas negociem. Se a anulação for para a frente, que efeitos é que isto terá na prática e quantos professores serão afetados?
A terceira questão, portanto, continuando, é a seguinte. Isto ignora os professores todos, ignora os professores todos, que tendo perdido tempo de serviço, ao fim destes 6 anos, ao contrário do que aconteceu na região autónoma da Madeira e dos Açores, que imediatamente, ou no ano seguinte, estamos a falar de 2018, foi quando foi o descongelamento, que estes professores foram logo recuperando. Tiveram prejuízo também na sua pensão de aposentação, porque tiveram anos congelados, não é isso? Agora, neste caso, há muita gente que já não recuperou nada, nem pode recuperar. Então e este? O que é que se faz? Claro, não pode recuperar do ponto de vista da carreira. Não se vai criar, só se fossem criados mais 2 ou 3 escalões, né? Tinham que ser mais 2. Mas tem que recuperar do ponto de vista da sua pensão de aposentação. E a FENPROF tem uma proposta muito simples. É que em vez de se ter em conta todo o tempo de serviço que estas pessoas cumpriram para calcular a sua pensão de aposentação, haja uma compensação que seja no sentido de considerar os últimos 6 anos, tendo em conta que são 6 anos e meio os que não foram, recuperados. E, portanto, há 6 anos e meio que não foram recuperados e, portanto, que seja tido em conta para cálculo da pensão ou recálculo da pensão, se for o caso, os últimos 6 anos, e essa é uma forma de mitigar, porque não ultrapassa em definitivo, as perdas que as pessoas tiveram na relação ao valor da sua pensão. Agora, perguntava quantos professores são aqui prejudicados. São muitos milhares, nós não conseguimos dizer o número correto, porque, por exemplo, do Decreto-Lei 74, não era que eu estava a perguntar, todos os professores que cumpriram integralmente o Decreto-Lei, todos os professores que cumpriram integralmente o tempo que esteve congelado, têm direito, se estiverem do 7º escalão para baixo, e atenção que o maior número de professores concentra-se no 4º, 5º e 6º escalões, são precisamente, nós aí temos um número, mais de 50 mil professores, o que quer dizer, na ordem de 50% dos professores do quadro estão no 4º, 5º ou 6º escalões. Estes professores cumpriram na generalidade, um caso ou outro, mas cumpriram na generalidade os 7 anos do congelamento. Todos estes professores, como são no 4º, no 5º ou no 6º, ainda têm vagas. Estavam dispensados, portanto, tinham o direito à vaga adicional. Portanto, aí já temos um número, mais ou menos, 50 mil. Sendo que aqui não é só, ainda ontem, até aqui na reunião, fazendo aqui um levantamento, eu pedi aos colegas que tinham essa situação afetada, que pusessem o braço no ar, era quase todos os que estão aí nessa situação. E em qualquer escola se pergunta, muita gente. Mas isto também tem efeitos nos outros, que são os que não estando abrangidos pela vaga adicional. No entanto, uma coisa é haver vagas adicionais que limpam da sua frente na lista milhares de pessoas, outra coisa é essas milhares lá ficarem e a pessoa descer na lista. E depois qual é a alternativa que tem? Usar o tempo recuperado para poder subir na lista. O que é que isto significa? Que já não recupera o tempo. É disto que nós aqui estamos a falar. Portanto, estes são os 3 aspectos principais. Há depois outros aspectos, alguns menores, outros maiores, mas, por exemplo, os dias a recuperar não são, como diz o Ministério, mas isso é uma questão de correção, penso eu, os tais são 2.393 e não os tais 2.388. Há aqui uma diferença de 5, mas pode ter a ver com as contas que ali fizeram. Mas o grande problema não é só estes 5, é que há alguns que são 3.411. E o Ministério admite a existência de professores com menos tempo, que são os que não trabalharam o tempo todo do congelamento, e portanto não têm os 2.393, mas não fala sequer, nem refere, os dos 3.411, que são aqueles que usaram o tempo de serviço lá para trás e não recuperaram nada porque tiveram que utilizar nas vagas. Cá está, não é? Pronto. E também, que os colegas lembram, e eu então uso isso, que é para usar os dados oficiais, e os dados oficiais são do Ministério da Educação anterior, que criou o acelerador, que o acelerador abrangia 60 mil professores, foi isso que eles disseram, não é? Sim. Portanto, e a grande questão é assim,
mesmo admitindo que alguns já utilizaram as vantagens, os benefícios que eram reduzidos e não abrangiam todos, mas que já tenham beneficiado de alguma coisa deste acelerador, o Ministério quer anular isso. E a anulação neste caso é tal de quem já beneficiou da recuperação do tempo que esteve parado, descontar nos 6 anos, 6 meses e 23 dias. Isso não é aceitável e, como eu disse, há aqui uma questão legal também. Aliás, penso que o Sr. Presidente da República nem poderia deixar de ter uma posição clara e pública, porque foi ele que exigiu que ficasse lá na parte preambular aquela formulação e agora de repente, afinal estes agora tiraram. E portanto, não, teríamos aí um aliado, não tenho dúvida nenhuma. Depois há esta diferença também entre julho e setembro, mas entre julho e setembro, não é? E depois faltam ali uma outra coisa que também é muito importante, que são as medidas excepcionais para a avaliação de desempenho e formação contínua. Se não existir um conjunto de, por exemplo, avaliação de desempenho, se em determinados momentos os professores não puderem usar a avaliação de desempenho que já tiveram, que já submeteram e que lhes foi atribuída em momentos anteriores, os professores não vão poder progredir, porque falta-lhes um requisito. E aqui não há nenhuma inovação, se por exemplo, porque aconteceu quando foi a recuperação dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, o Ministério da Educação fez sair, através de uma nota informativa da Direção-Geral da DGAI, né, fez sair uma nota informativa às escolas, dizendo que os professores poderiam mobilizar a avaliação de desempenho que tinham tido anteriormente por mais do que uma vez até. No caso, porque há professores que recuperaram os 2 anos, 9 meses e 18 dias toda uma vez, e há pessoas que optaram por fazê-lo faseadamente. Tinha a ver onde se encontravam na carreira. E quem o fez faseadamente, o Ministério permitiu, portanto não há aqui nada de inédito, que os professores pudessem mobilizar mais do que uma vez este tempo de serviço. Em suma, dizendo o quê? Mesmo que o Ministério corrija para os 2.393 e considere os professores que perderam o tempo todo, mesmo que o Ministério admita recuar de julho para setembro, mesmo que haja medidas excepcionais de avaliação e formação contínua, a não suspensão das vagas, a revogação, neste caso, do Decreto-Lei 74, só estes 2 aspectos, já para não falar dos professores que já não podem recuperar, só estes 2 aspectos significam que para chegar ao topo da carreira, os professores irão demorar na ordem dos 45 anos de serviço. Portanto, 44, 45. Eu recordo que a carreira docente tem 34 anos para chegar ao topo. Quer dizer que esta recuperação é de tal ordem mitigada, é de tal ordem frágil, que ontem, fazendo contas, já temos aqui exemplos de muitos professores que nos estão a fazer chegar por mail a sua situação. As pessoas chegam ao topo de carreira com 69, 70 anos, com as que chegam mais cedo, curiosamente até são as que entraram nos quadros há menos tempo, porque como não perderam em 2007 e em 2010, porque ainda não eram dos quadros, não perderam tempo de serviço na transição, estes professores têm em média menos 4 anos perdidos. Estes colegas chegaram lá aos 65, 66, os outros aos 69, 70. Ou seja, estamos aqui a falar de uma carreira de 34 anos em que vão ser precisos à volta de 45, 44, 45 para lá chegar, se a forma de recuperar o tempo for esta que o Ministério nos apresentou. Isto não é aceitável. E mais, nós tínhamos entendido, não como uma promessa eleitoral, mas como um compromisso com os professores. Um compromisso com os professores, porque depois passou do programa eleitoral para o programa de governo, portanto, a partir daí é um compromisso para com os professores, de que haveria uma recuperação de 6 anos, 6 meses e 23 dias. E não que havia, ou que iríamos ter, um conjunto de truques para fingir que
que estávamos a recuperar o tempo de serviço, mas na verdade estávamos a encontrar maneira de, como disse, aparentemente estar a recuperar, mas realmente estar a encontrar uns artifícios que impedia essa recuperação. E, portanto, isso, da nossa parte, torna esta proposta inaceitável, mas como é evidente, nós estamos em negociação e não queremos antecipar nada, porque admitimos, o próprio Ministro, penso que disse à Comunicação Social, também nos disse lá dentro, que era uma proposta que estavam abertos a ajustamentos. Vamos aguardar. Vamos aguardar, mas não vamos aguardar sem saber o que é que vamos fazer. E, portanto, aquilo que da parte da FENPROF está previsto desta reunião, e agora iremos também levar ao nosso Conselho Nacional, que começa a reunir logo à tarde, mas que já é o que nós propomos, o Secretariado Nacional da FENPROF, que lutas possíveis. E agora vou falar apenas em torno da questão do tempo de serviço. Não vou falar de outros aspectos. Para já, entregámos a proposta e temos reunião dia 13. É o que nos interessa. E o que mais nos interessa, porque eu penso que o que interessa aos professores não é ir para a porta do Ministério agora já, ou fazer uma greve amanhã. O que interessa aos professores é recuperar tempo de serviço, porque lutaram tanto por isso, que os professores, e quem está com seriedade neste processo, o que quer é que, chegado ao final dele, os professores tenham recuperado o seu tempo de serviço. Esta é a questão principal para nós. Não é aproveitar isto para a confusão, é aproveitar este processo para as pessoas recuperarem tempo de serviço. Agora, se isso não acontecer, cá estaremos, não para a confusão, mas para a luta. E aí é para a luta como deve ser, com coerência e consideramos adequado. Quais são as possíveis? Se no dia 13 constatarmos que, ao sair da reunião, na reunião com o Ministério, não foram acolhidas as nossas propostas, à saída da reunião, nós anunciaremos aos senhores jornalistas que estiverem presentes a realização de uma grande concentração de professores na reunião seguinte. E ao momento, e ao tempo, e quando se realizar a reunião seguinte, dia 21 de maio. Já sabemos, 21 de maio à tarde. Essa data. Como disse, dependente do que acontecer no dia 13. Se no dia 21 de maio nós formos à última reunião do processo negocial, que é assim que está anunciada, e se mantiverem as propostas do Ministério sem consideração, pelo menos destas questões principais, vagas, Decreto-Lei 74 e docentes que já não podem recuperar, nós anunciaremos que iremos pedir negociação suplementar, que é um direito que temos, e anunciaremos que antes da negociação suplementar, e por isso temos que ter um período que é o mínimo que a lei nos permite, no primeiro dia que a lei nos permitir marcar uma greve nacional de professores de protesto por aquilo que está a acontecer, nós no próprio dia 21, à saída da reunião, no próprio dia 21, nós apresentaremos um pré-aviso de greve para o dia 29 de maio. Porque é o primeiro dia possível, não é por ser... Fizemos contas, né? Nós entregamos a 21, depois começa a contar no dia seguinte, e o quinto dia acaba a 28, portanto só podemos fazer para 29. E portanto é no primeiro dia, para ficar claro que isto está associado a este processo. E para ficar claro também que, sendo antes da negociação suplementar, que a negociação suplementar não pode servir só para encher pneus, como diz o povo, mas tem que ser para resolver problemas. Isto, como disse, é o que nós admitimos fazer, não estamos a anunciar já, não enviamos a ninguém, e portanto é o que admitimos fazer. Se em cada reunião, e é em cada reunião que iremos avaliar, o Ministério mantiver, o Governo mantiver, porque nós já percebemos que tem mais peso naquela reunião o Ministério das Finanças que o Ministério da Educação. O Sr. Secretário de Estado tem ali um papel relevante, os senhores Secretários de Estado da Educação até agora nem abriram a boca, portanto há ali um peso maior das finanças e por isso nós estamos atentos também ao que está a passar. Em termos de convergências, ainda hoje, com certeza que ainda hoje, nós iremos contactar as outras 8 organizações que têm estado connosco também nesta luta, no sentido de dizer-lhes qual é que é a nossa opinião e posição sobre estas matérias e convidá-los para, se estiverem disponíveis, uma reunião a realizar ainda já na próxima semana, em dia que depois teremos que acertar com todos, para podermos eventualmente convergir na luta e poder ser uma luta de todos os que têm estado de boa fé na luta.